Boa noite, professor. Meu nome é Lucas e junto com Bárbara Mariali, Eri Rayane, Natália Nascimento, Nayara Mirelli, vamos falar sobre a síndrome de Reiki, que popularmente é conhecida também como artrite reativa. Particularmente, eu não conhecia esse tipo de artrite até aprofundar no conteúdo, né? Mas do que se trata a artrite reativa? Hoje é mais conhecida como artrite reativa, né? Mas anteriormente era conhecida como síndrome de Reiki, ou AR. A definição dela é basicamente o quê? Ela pertence a um grupo de condilopatias, né, que são soronegativas, as quais são doenças reumáticas, né, crônicas, que afetam articulações periféricas e da coluna, com características clínicas, radiológicas e dinâmicas semelhantes, tá certo? E do que se trata a artrite reativa, né? Anteriormente, como eu falei, ela era conhecida como síndrome de Reiki. Hoje é mais aceita que ela é artrite reativa, ou, falando clinicamente, significa AR, né? Como eu falei, ela é uma doença inflamatória, né? Que se desenvolve logo após uma infecção, né? Então, o que isso quer dizer que o quê? Que é uma consequência da infecção, essa patologia. Esse tipo de artrite, ele acontece, ela é denominada reativa, na verdade, porque é composta por uma tríade clínica, tá, de sintomas, que vulgo são artrite, né, uretrite e conjuntivite pós-infecciosa. E essa doença é bem comum que aconteça em adultos jovens, né, com histórico de infecção nas últimas 4 semanas. Então, é bem particular mesmo. E por ser rara, né, na maioria das vezes, as pessoas diagnosticadas com artrite reativa melhoram após um tratamento médico, e tanto tem o conservador, que é por fisioterapia e afins para tratar a artrite, mas também tem os medicamentos, tratam e aliviam sintomas e não se curam, não tem cura específica, mas eles melhoram, porém há chances elevadas de voltar os sintomas pesados, certo? E essa patologia normalmente surge, como eu já falei, como uma consequência de uma infecção bacteriana. Mas aonde essa infecção bacteriana? Ela pode ser tanto urogenital ou intestinal, que é no caso da urogenital, ela pode ser devida a uma doença sexualmente transmissíveis, né? Aí, como, por exemplo, a clamídia, né? Que ela é causada por uma bactéria, né? Já nas infecções intestinais, elas podem ser causadas em função de uma infecção por salmonela, que também é uma bactéria do trato digestivo, certo? Além de ocorrer infecções por causa do contato íntimo desprotegido, ou seja, sem auxílio de camisinha, no caso da infecção sexual, né? É, ela está associada basicamente também à uretrite ou à cervicite, que são infecções do trato urogenicológico, né? Porém, também pode ser contaminada através de secreção urogenital ou da vagina, né? No caso da uretrite, não, na verdade, no caso da cervicite, os sintomas podem ser bem assintomáticos, apesar que, na maioria das vezes, elas causam dor, né? E ardor ao urinar, né? Ela arde a fazer a urina, né? Além da artrite reativa ser bacteriana, ela também pode ser causada por infecção viral. E também há relatos de que após uma hemoterapia no câncer de bexiga, o paciente tinha se contaminado com essa patologia, certo? E na imagem, como a gente pode ver aqui, são a tríade de sintomas, certo? A gente vê que no joelho do paciente está bem inchado, que é o sinal básico de artrite normal. A gente vê o pênis nele, né, que foi causado por uma infecção que foi causado pegou uma doença sexualmente transmissível, os olhos com a conjuntivite infecciosa, a língua, os pés, também temos o corpo ali, as unhas. Então, basicamente, essa tríade de sintomas que caracteriza a artrite reativa, ou a R, como eu já falei. A artrite reativa, ela tem uma incidência anual de 0,5, o que a torna uma doença rara e praticamente desconhecida. Bom, a artrite reativa, ela é uma artrite inflamatória e ela se desenvolve após certas infecções no trato gastrointestinal e geniturinário. E essa infecção, ela costuma aparecer dias ou semanas antes de, do aparecimento das dores nas articulações. Ela geralmente afeta jovens
e adultos de 20 a 40 anos de idade. E alguns de seus sintomas são dores nas articulações, costas ou parte inferior das costas. Ela também é muito comum no tornozelo, nos joelhos e nos pés. E ainda também não há cura para essa doença, mas o tratamento fisioterapêutico visando o fortalecimento das articulações, juntamente com os medicamentos, podem garantir uma boa recuperação para o paciente. O objetivo do tratamento é diminuir a dor e a inflamação para melhorar a mobilidade geral do paciente. Bom, a etiologia da R não está completamente compreendida, porém, há uma associação com a HLA-B27, que é um exame para diagnóstico de espondilite anquilosante, e também a sua ocorrência em vários membros de uma mesma família, com uma predisposição geneticamente determinada. Como já foi dito, existem duas formas de obter a artrite reativa, que é a sexualmente transmissível, que ocorre primariamente em homens entre 20 e 40 anos, né? E o agente infeccioso mais comum é a clamídia, e a outra é a disentérica, que homens e mulheres podem adquirir essa forma, né? Que pode surgir após uma infecção intestinal por micro-organismos gram-negativos. Eles são chamados de artritogênicos e um exemplo é a salmonela, que é a que mais acontece também. Esses pacientes, eles respondem de formas variadas a diversos agentes infecciosos, indicando que fatores imunorreguladores também sejam importantes em sua patogênese. Já nas manifestações clínicas, a doença articular, ela caracteriza-se por acometimento poliarticular, envolvendo predominantemente as articulações dos membros inferiores, que seriam as articulações do joelho, do pé e do tornozelo, né? Alguns sintomas que a doença articular ela inclui dor e rigidez após um longo período de repouso e ocorre uma melhora após fazer alguns exercícios. Esses episódios, eles tendem a ser autolimitantes, mas apesar deles serem autolimitantes, eles podem ocorrer tanto por anos como por décadas, vai depender muito do paciente. A doença mucocutânea, que são erupções, né, na pele, apresenta uma incidência variável, com lesões que são presentes em proporções que variam de 8% a 31% dos casos. Um exemplo é a balanite cicinada, que é o achado mais comum, né, em cerca de 36% dos pacientes, que é caracterizada por úlceras, que são superficiais, úmidas, localizadas na mucosa do pênis, e pode haver também o envolvimento da base do pênis e do saco escrotal. E também nós temos o queroderma blenorrágico, que acomete mais frequentemente as regiões palmoplantares. E embora seja uma manifestação típica da síndrome de Reiter, ela não é achada frequentemente em apenas 15% dos pacientes e quando está associada a casos de infecção por HIV. Também nós temos o envolvimento ocular, né, que pode estar presente em aproximadamente metade dos casos. A conjuntivite é a manifestação mais comum e também pode ocorrer urite, uveíte anterior e queratite. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Nós temos a balanite cicinada, nós temos o queroderma, tanto palmar como plantar, e a uveíte anterior. Sobre o diagnóstico da síndrome de Reiter, certo? Se encontra entre ele dois tipos. O diagnóstico clínico, que tem a manifestação comum com a presença de oligoartrite aguda, e ela é assimétrica dos membros inferiores, tais como joelhos, calcanhares e articulações metatarsofalangianas, certo? A tríade clássica, ela ocorre em um dos terços do caso, que vem acompanhado de sinais mucocutâneos, sendo pouco frequente.
A artrite que ocorre após a doença sexualmente transmitida, ela está associada a uma uretrite que podem ser assintomáticas. Sobre o diagnóstico laboratorial, o paciente com monooligoartrite, ele é importante com a avaliação laboratorial para análise do líquido, a inicial para o diagnóstico diferencial, com a artrite séptica, a artrite por cristais e a artrite traumática. Na artrite reativa, o líquido sinovial, ele tem um predomínio de polimorfonucleares na fase aguda e de linfócitos na fase crônica. O tratamento para a artrite reativa é feito de acordo com os sintomas apresentados e as causas da doença. Caso a artrite reativa seja de forma bacteriana, o corpo não consegue destruir. Aí tem que começar a tomar os antibióticos. O uso de antibióticos não tem impacto no que diz respeito ao desenvolvimento da doença. No caso em que as articulações são afetadas, pode-se indicar a fisioterapia, que ajuda para os músculos não atrofiarem e aumenta o alívio, né, da dor. Os sintomas da artrite reativa podem ser variados, depende da área, do local, do grau, e o médico indica o uso de anti-inflamatórios, não esteroides, com o objetivo de aliviar as dores, mas nem sempre funciona. E quando não funciona, aumenta o medicamento, né? E pode ser tomado corticoides, como prednisona ou betametasona, e antibióticos. Os antibióticos variam de acordo com o agente infeccioso. O tratamento pode durar de 6 meses a 1 ano, vai depender de como está, né? E o tratamento fisioterapêutico é muito importante, porque evita o enrijecimento da articulação e aumenta a qualidade de vida do paciente. Bom, isso é artrite reativa, né? Particularmente, como eu falei no começo do vídeo, eu não conhecia, né? Eu sei sobre o que era artrite normal, né? Aquela dor, aquela inflamação que todos os idosos, principalmente mulheres, sentem bastante. Né? Mas a artrite reativa eu não sabia e agora eu tenho conhecimento do que é, dos sintomas, né? Que é essa tríade de sintomas aí, que é composta a síndrome de Reis. E, bom, ficou subentendido, né? O tratamento dela, o que é a doença, a epidemiologia, quem principalmente se afeta, quem são os principais afetados. E qualquer curiosidade, qualquer pergunta, a gente está à disposição para responder sobre ela, tá certo? E obrigado pela atenção mais uma vez.